Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos nesta sessão do órgão especial e faço os comunicados de falecimentos. Faleceu a ilustríssima senhora Dona Otília Ferreira Rossi, que é mãe do excelentíssimo desembargador Paulo Antônio Rossi. Ocorreu o óbito no dia 7 de novembro. Também faleceu no dia 7 de novembro, mesma data, a ilustríssima senhora Maria de Lourdes Barros Prestes Barra, viúva do excelentíssimo desembargador José Rubens Prestes Barra. E faleceu no dia 13 de 11, um colega nosso de primeiro grau, que foi meu colega durante muitos anos na região de São José do Rio Preto, estava residindo em Bauru, o doutor Yuji Ukiyama, foi juiz em Jales, naquela região lá, um grande juiz, faleceu agora dia 13 de novembro. Informo ainda o falecimento no dia 13 de novembro do ilustríssimo senhor Miller Sinatura, pai da excelentíssima doutora Ana Paula Comini Sinatura Asturiano, que é a juíza de direito titular da 2ª Vara da Comarca de Américo Brasiliense. Eu estou propondo que haja encaminhamento de ofício sobre pêsames desse colendo órgão especial para os familiares dos colegas ou dos pais de nossos colegas que eu acabei de mencionar. Votação unânime. Nós vamos iniciar a sessão administrativa, que é bem reduzida. O primeiro da pauta foi adiado para a próxima sessão, que era o processo administrativo disciplinar promovido em face do doutor Edmundo Leles Filho, juiz de direito da 1ª Vara Civil de Santo André. Então fica adiado, continua adiado, a pedido do desembargador Pinheiro Franco. É isso. O número 2 da pauta é um recurso em expediente administrativo, a recorrente Lia Ribeiro, contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos, nos termos da Resolução 135/2011, e também do artigo 99 do regimento interno desta Corte. Os magistrados interessados são os doutores Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy e Bárbara Carola Hindenberger Cardoso de Almeida, que são juízes de direito titulares da 1ª e 2ª Vara da Comarca de Embu das Artes. Com a palavra, com o voto 37.391, Sua Excelência o desembargador Pinheiro Franco. De procedimento averiguatório, e para antecipar eu estou negando o provimento. Matéria ora é de natureza jurisdicional, ora os representantes não trazem nenhuma indicação e nem especificam em que consistiria a falta funcional imputada. Daí porque eu estou propondo o improvimento. Todos de acordo? Então, negaram provimento por votação unânime. Terceiro da pauta é a proposta de escala de plantão judiciário do 2º grau das sessões de direito privado, de direito público e de direito criminal para o mês de dezembro de 2018, conforme já encaminhado. Todos de acordo? Então, aprovada por votação unânime. O quarto pedido da pauta é a proposta apresentada por unanimidade pelo egrégio Conselho Superior da Magistratura,
para a outorga do colar do mérito judiciário ao excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu indago se todos receberam a justificativa e a motivação. São todos de acordo? Então fica aprovada por votação unânime a proposta emanada do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, sendo determinadas as providências de praxe para a outorga da honraria. O número 5 da pauta se trata de uma convocação de magistrado, é um ofício que nos foi encaminhado pelo excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional da Justiça, convocando o doutor Luiz Augusto Barrichello Neto, juiz de direito da 2ª Vara Criminal, para compor a equipe de juízes auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça a partir de 19 de novembro de 2018, com prejuízo de sua vara. Essa requisição oriunda do CNJ me fora comunicada previamente por Sua Excelência o ministro Humberto Martins, e hoje, antes dessa sessão, recebi o doutor Luiz Augusto Barrichello Neto falando a respeito desse convite. Estão todos de acordo? Então, aprovado por unanimidade. A segunda parte da sessão envolve os afastamentos dos magistrados, conforme relação encaminhada a Vossas Excelências, que foram deferidos ad referendum deste colendo órgão especial. Eu indago se todos estão de acordo. Também há propostas de indeferimento, por necessidade de serviço, do gozo imediato de férias ou de licença-prêmio, nos termos da relação encaminhadas às Vossas Excelências. Todos de acordo? Então, aprovado por votação unânime. Agradeço e fica encerrada a pauta administrativa. Quais são as sobras? Em primeiro lugar, as sobras. Sobras número 4, 14 e 31, do desembargador Francisco Cascone. Sobras número 21 e 56, do desembargador Carlos Bueno. Sobra dos números 52, 54 e 55, do desembargador Xavier de Aquino. Adiado o processo de número 16 a pedido do desembargador Márcio Bartoli. No mesmo sentido, o processo de número 18 e de número 23, ambos a pedido do desembargador Evaristo dos Santos. Ainda o número 24, também adiado a pedido do eminente desembargador Márcio Bartoli. É isso? Não, ninguém pediu. Não está. Foi por mim retirado. 24? Aqui está marcado. Então fica retificado, que havia essa anotação. Está retirado de pauta. Está certo. O 41, adiado a pedido do desembargador Ricardo Anaf. Essas me corrijam, essas pequenas imprecisões, por favor. O 44 e o 45 também, né, desembargador? É a mesma matéria. Desembargador Ricardo Anaf. São esses os que estão, então, fora da pauta de hoje. Senhor presidente,
Eu recebi uma petição no número 17 de ordem da Câmara Municipal de Campinas, de Sua Excelência, o presidente da Câmara, e eu estou retirando de pauta para remeter ao Ministério Público. Ou, se todos concordarem, pode constar da súmula de julgamento a remessa ao Ministério Público. Todos de acordo? Assim fica determinado. Remessa ao MP. Obrigado. Muito obrigado, doutora Napa. Vamos aos blocos. Blocos de julgamento de 14 de novembro. Em primeiro lugar, ADIM, vício de iniciativa, princípio da separação dos poderes. Números 10, 11, 28, 29, 30, 32 e 33. Classe ADIM, números 12, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 26 e 27. Embargos de declaração, números 34, 36, 37, 38, 58. Classe mandado de segurança, 40, 43 e 46. Conflito de competência, 7, 8 e 9. Classe agravo, 1, 2, 3, 5 e 6. Representação criminal, 48, 49 e 50. Classes diversas, número 39, inquérito. Número 47, mandado de segurança, oficial de polícia militar, denegado por maioria de votos, com declaração de voto do eminente desembargador Antônio Carlos Malheiros. Vamos dar preferência. A primeira preferência, simples, é o número 35 da pauta, relatado pelo desembargador Antônio Carlos Malheiros, cujo voto tem o número 38654, é o recurso de embargos declaratórios, embargante presidente da Câmara Municipal de Caconde e embargado o prefeito do mesmo município. Com a palavra, é só preferência, viu, desembargador? O doutor, desembargador relator, Antônio Carlos Malheiros. Obrigado, presidente. Embargos de declaração, omissões e contradições, inocorrência, efeito infringente possível, mas só quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar necessariamente mudança na situação de fato ou de direito indicada no acordo embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que neste caso não ocorre, senhor presidente. Embargos rejeitados. Embargos rejeitados. Todos de acordo? Votação unânime. Eu convido o doutor Cláudio Renato para assumir a tribuna, para a sua sustentação oral requerida. Processo da pauta, número 42. Quem relata é o eminente desembargador Salles Rossi, cujo voto tem o número 39845, mandado de segurança desta comarca, impetrante Emerson Teiner de Castilho, impetrado prefeito do município de São Paulo. Doutor, dispensado o relatório, Vossa Excelência tem a palavra. Senhores julgadores, não me socorre a eloquência dos melhores oradores, mas venho a esta tribuna não no exercício de retórica, mas apontar algumas situações fáticas
indicadas na petição inicial, que são relevantes, vou dizer, até mesmo para o Estado Democrático de Direito e para a situação do que está ocorrendo na Prefeitura de São Paulo no que se refere a processos administrativos disciplinares. Fato número 1. Para que tivéssemos acesso ao processo administrativo acusatório de um erro na fiscalização, tivemos que impetrar 2 mandados de segurança. Este tribunal deu 2 liminares para que nós tivéssemos acesso ao processo administrativo. Isso é fundamental para sindicar o grau belicoso que ocorreu dentro desses autos. Vamos aos fatos. Existe a chamada máfia dos fiscais em 2013. Isso é notório. No ano passado, houve uma operação RICAL das delações premiadas. Não é uma operação de prisão. Chamaram um delator e falaram outros nomes que eventualmente teriam recebido propina. A acusação é esta: recebimento de propina. Foram indicados outros nomes. A controladoria do município, situação fática, fez uma defasa em todos os 5.000 processos administrativos que o servidor fez. Claro que não é objeto dos autos. Esse servidor, ele não possui seu braço esquerdo, que dificulta uma série de questões, e ele tem uma dificuldade, mas isso não é o caso. Ele sempre produziu na mesmo nível que todos. 5.000 processos. Descobriram 2 processos administrativos e fizeram uma coisa chamada OVL, Ordem de Verificação de Lançamento Fiscal. Ou seja, um auditor preenche os dados do chamado ABITSE, que olha as notas fiscais da época. Em 2008, ele olhou as notas fiscais que queriam se apropriar ou não. Isso é uma questão fática daquele momento, notas de papel, obra de construção civil. Quais são as obras feitas que eu posso aproveitar? Eu calculo o ISS sobre a média e vejo, houve lá marceneiro, apropria o débito. Em 2017, foram se refazer aquilo ali. Óbvio que eu não tenho as mesmas notas. Isso é matéria que não pode ser revolvida aqui. Mas o que importa, dentro da nulidade apontada, é que não se teve acesso ao processo administrativo para que se pudesse exercer o direito de defesa. No que se refere aqui, um novo colega verifica o meu trabalho hoje, em 2017 no caso, e diz que em 2008, 2010, eu errei em 2 processos. Eu sou indicado numa delação. Pergunto, o delator prestou depoimento corroborando? Não. Então, existe uma delação falando que ouvi dizer que fulano de tal recebeu propina. Faça uma revisão de todos os processos. Acham 2. Um colega vem e indica, o cálculo que eu fiz em 2017 é diferente do cálculo de 2008, 2010. Tento instaurar um processo administrativo contra mim. Tento ter acesso ao processo que indicou o erro. Só tenho acesso a esse processo depois de 2 impetrações em mandado de segurança e após as alegações finais. Ou seja, eu não consegui, na via administrativa, produzir um laudo. Ouvi colegas, a nota fiscal era a mesma? Não era a mesma. E o mais interessante, em paralelo, eu tenho uma chamada sindicância patrimonial, aquela que verifica os valores. Nessa sindicância patrimonial, não houve autorização de quebra de sigilo bancário, mas me perguntaram sobre alguns depósitos da minha conta. Eu vou num outro processo, não nesse, e oferto os meus extratos bancários. Se o senhor é acusado de uma sindicância patrimonial, de ter recebido propina, você até pode apresentar nesse processo, mas não foi apresentado nesse processo. Foi apresentado na sindicância patrimonial acusado de enriquecimentos ilícitos. Vamos ver os depósitos. Tem um que me chama a atenção. 1/7 de 2010, 8.885,37. Pagamento de propina de R$8.000 em valor quebrado. Depósito em dinheiro.
foi indicado, é cheque da esposa. Mas eu não pude discutir isso. A inferência foi qual? Se eu faço um cheque do mesmo banco da minha esposa, por exemplo, esse valor consta em dinheiro, mas não necessariamente é em dinheiro. Outro depósito, R$5.000 em 23/5, 4.800. Esses depósitos não foram debatidos neste processo. Não foram debatidos, isso é fato. Não foi debatido nesse processo. Isso está, em tese, sendo debatido na sindicância patrimonial, que eu vou ser intimado a indicar o quê? Senhor auditor, me explique o depósito de R$ 8.885,37. Eu não fui intimado aqui. A acusação de pagamento de propina e deveria ser, no mínimo, indicado e me dado o direito de defesa, mas não foi dado o direito de defesa, porque esses elementos, isso é fato, foram juntados após as alegações finais no processo administrativo. Ou seja, base da demissão, delação premiada, não a de 2013, aquela originária, posterior. Não houve corroboração em tese da delação premiada, o que, ao nosso sentir, está de encontro a uma normativa que o Supremo tem feito com relação à corroboração, com relação a isso. O outro ponto, houve erro no seu trabalho, porque um novo colega falou diferente. Uma decisão de guardadas mutatis mutandis com Grano Salles, vou usar uma analogia, guardadas as proporções. O senhor profere uma decisão hoje, a senhora profere, passado 10 anos, data de 2010, passados 7 anos, alguém vai olhar a sua decisão. Ah, não, eu decidiria diferente porque eu não aproveitaria a nota fiscal tal, porque eu entendo que demolição não é prestação de serviço. Algumas pessoas entendem que construção eu aproveito e demolição não, que a demolição não se incorpora na obra. Debate técnico que na época não tinha norma. Aí chegam hoje, não, está errado o valor. Está errado o valor. Ou seja, está errado o valor, porque o colega interpreta hoje, eu faria diferente. E o indício mortal, a bala de prata para demissão, foi a utilização de extratos bancários deste processo, que seria usual. Houve autorização judicial? Também não. De um outro processo de sindicância patrimonial que foi feito. Resumo da ópera. Nós temos uma demissão de um servidor fundado, numa delação que não foi corroborada. O delator não prestou depoimento, o delator não trouxe nenhum elemento. Isso é fato. Isso é fato. O voto, com certeza, é subsidioso, não sei, obviamente, o conteúdo do voto, eu sei da petição inicial e das provas juntadas. Isso é fato. Claro que a dimensão jurídica de se isso viola o direito de defesa é o debate, claro, que a defesa tenta trazer para vossas excelências. Isso é fato. Segundo fato, OVL, provado, só conseguimos ter acesso ao processo após deferimento de liminar do Tribunal de Justiça, dizendo, se você está acusando a pessoa, você tem que dar acesso à pessoa e o prazo oportuno para o direito de defesa. O processo terminou em tempo recorde, coisa de 90 dias, terminou o processo, enquanto outros processos demoram alguns anos, esses processos, mas não importa, não é esse o debate colocado aqui. Só tivemos acesso, sim, após as alegações finais. Matéria fática. E terceiro e derradeiro, os valores que provariam recebimento de propina são depósitos bancários. Os extratos bancários foram fornecidos por quem? Pelo impetrante, óbvio. Em que processo? No processo da sindicância patrimonial, que existe a inversão do ônus da prova. É lição comezinha. Nos processos de sindicância patrimonial, cabe ao acusado justificar o incremento patrimonial indicado pelo órgão acusador. Essa é a lição do STJ. Ou seja, eu indico o incremento patrimonial e você tem que se defender.
Ou seja, não houve voluntariamente apresentação de extratos bancários, como quis fazer crer a douta Procuradoria do município. Excelências, então o que se roga é genuflexa venia, a ponderação desses 3 fatos. A delação não foi corroborada, não houve interrogatório. Os valores e essa tal dessa prova emprestada, não existe prova emprestada no processo que eu estou me defendendo, não foi submetida a contraditório. Ah, mas foi um processo? Foi um processo? O outro processo era um processo? Era uma sindicância. Isso é fato. Sindicância. Falo 1 milhão de vezes, sindicância. Por quê? Sindicância não há ampla defesa e contraditório. Sindicância, tal qual inquérito, ela é inquisitorial. Eu não submeti ao contraditório os meus extratos bancários. E, por fim, situações conexas e ligadas. Decisão do Tribunal de Justiça que já indicou: podemos muito, mas não podemos tudo. Podemos muito, mas não podemos processar alguém sem dar acesso ao processo em prazo oportuno. Dar acesso ao processo de revisão não é fazê-lo após as alegações finais. O meu tempo está no fim. Gostaria de agradecer a Vossas Excelências pela atenção e rogar, mais uma vez, genuflexa venia, a análise com toda a sabedoria e ponderação que Vossas Excelências, agradecendo ao senhor relator por ter colocado o processo em pauta num tempo rápido e no tempo que o direito precisa ter, porque nós não podemos ficar sentindo-nos injustiçados anos a fio sem o julgamento. E essa lição que o Tribunal de Justiça já deu no que se refere à temporalidade do julgamento é maior do que qualquer lição de direito que Vossas Excelências têm dado para o país. O julgamento desse processo é a coisa mais salutar que nós, advogados de defesa, que militamos em processos administrativos no seio de sindicatos, sou advogado do sindicato, venho aqui como advogado do sindicato, pedir que Vossas Excelências saibam que a sociedade não deixa de reverenciar isso, qualquer que seja a decisão. Muito obrigado. Eu cumprimento o Dr. Cláudio Renato de Canto Farag pela sustentação oral muito bem feita e passo a palavra ao desembargador Salles Rossi, que é o nosso relator. Senhor presidente, eminentes pares, ilustre advogado, a quem também saúdo pela sustentação oral feita. Eu vou ler breve trecho do meu voto, em homenagem a tudo quanto o senhor sustentou aqui na tribuna. De início, observo que a preliminar de carência de ação, arguída na manifestação do excelentíssimo senhor prefeito do município de São Paulo, na forma como deduzida, entrosa-se com o mérito e assim será analisada. A meu juízo, deve ser denegada a segurança. A liminar postulada, aliás, foi indeferida no despacho inaugural dessa relatoria, fazendo à luz do decreto de improcedência da anterior mandado de segurança, manejado pelo mesmo impetrante, que tramitou perante a 7ª Vara da Fazenda Pública, julgado improcedente, bem como diante do teor do relatório final do inquérito administrativo instaurado em desfavor do impetrante, que culminou com sua demissão a bem do serviço público, de onde se depreende que a ele foi oportunizada a mais ampla defesa, inclusive no âmbito da sindicância antes instaurada. O processamento da presente impetração não alterou o entendimento constante no sobredito despacho inaugural. Com efeito, verifique-se no caso concreto a ausência de afronta a direito líquido e certo do impetrante, não se vislumbrando ainda ilegalidade ou abuso de poder por parte da digna autoridade impetrada. Acerca do tema direito líquido e certo, eu trago o sempre festejado Eli Lopes Meireles na obra Mandado de Segurança e Ação Popular. Transcrevo o trecho da obra.
No caso em exame, extrai-se que o impetrante exercia o cargo de auditor fiscal tributário junto à Prefeitura Municipal de São Paulo. Em setembro de 2015, teve contra si instaurada sindicância a ele e a outros que ocupavam a mesma função, imputando, aspas, eventual recebimento de vantagens indevidas provenientes de propinas cobradas de empresas por auditores fiscais tributários municipais para expedição de certificados de quitação de ISS de obras. Fecho aspas. Seguiu-se a instauração de inquérito administrativo especial que acabou sendo acolhido. Confira-se folhas 354, 356 e 366. Naquela oportunidade foi regularmente citado o impetrante e, após submetido a interrogatório, devidamente assistido por advogado que constituiu. Confira-se folhas 478 e 480. A pena de demissão foi aplicada pela digna autoridade impetrada após ampla dilação probatória aos 3 de março do corrente ano. Confira-se folhas 1245. Ao contrário do que sustenta o impetrante, da leitura das peças que compõem a presente impetração e também dos informes prestados pela digna autoridade impetrada, a hora impetrante foi assegurado de forma ampla o exercício do contraditório e ampla defesa. Participou de forma ativa na coleta das provas, não havendo nulidade a ser reconhecida. Já se disse, lançou mão de anterior mandado de segurança que tramitou perante o juízo de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública, cuja tutela antecipada foi inicialmente indeferida, mas acolhida em sede de agravo de instrumento, ocasião em que a respectiva turma julgadora suspendeu o interrogatório, oportunizando ao impetrante consulta aos autos da revisão de certificados mencionados. Também ali foi deferida ao mesmo impetrante a juntada de novos documentos. Na mesma esteira, o judicioso parecer da digna Procuradoria-Geral de Justiça, que eu transcrevo. Decidindo o caso semelhante, cito também recente mandado de segurança, nesse colendo órgão especial, da relatoria do eminente desembargador Carlos Bueno, que também transcrevo a emenda. Extraem-se ainda do sobredito julgado os seguintes e bem lançadas considerações, aspas, o que se analisa é se, ao aplicar a pena de demissão a bem do serviço público, ao impetrante, ex-auditor fiscal tributário do município de São Paulo, em razão das irregularidades apuradas no processo administrativo disciplinar, número que indico, o prefeito municipal teria contrariado o direito líquido e certo, consistente na inobservância do contraditório, ampla defesa, regras inerentes ao devido processo legal. O impetrante alega que não foram analisados laudos técnicos realizados por economista renomado, sendo imprestável a avaliação imobiliária realizada pela Controladoria Geral do município, baseada exclusivamente em pesquisa realizada por índice não oficial. Eis a origem desse mandado de segurança, por meio do qual se requer a concessão da ordem para cassar o ato apontado como coator, para reintegrá-lo no cargo público com o recebimento dos vencimentos atrasados, anulando-se o processo administrativo disciplinar ou, alternativamente, para determinar a Controladoria Geral do município a análise dos laudos e suas consequências sobre a instauração ou não do processo administrativo, ou ainda decidindo pela instauração, para determinar que a comissão processante espeça relatório final somente depois de analisar o laudo, para que o prefeito decida valorando todas as provas produzidas pelo litigante. Transcrevo ainda um trecho maior e vou mais à frente, senhor presidente. Exatamente por conta disso, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, tanto na sindicância, no processo administrativo, quanto na decisão emanada pela digna autoridade impetrada, que culminou com a demissão do impetrante, tampouco a violação de direito líquido e certo deste último, entendo, data máxima vênia, do entendimento da defesa, que de rigor deve ser denegada a segurança. Por conta disso, senhor presidente, pelo que mais consta do meu voto, que será evidentemente facultado ao ilustre advogado tomar conhecimento, eu estou propondo ao colendo órgão especial que seja denegada a segurança e estou deixando de fixar honorários advocatícios em observância ao artigo 25 da Lei 12.016/2009 e com suporte ainda nos enunciados das súmulas 512 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e 105 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Estão todos de acordo? Então, por votação unânime, denegaram a segurança.
Vamos agora ao número 51 da pauta, que foi adiado a pedido do excelentíssimo desembargador Ricardo Anaf. É ação direta de inconstitucionalidade. O relator é o desembargador Malheiros, com o voto 38636, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Aqui, ação direta de inconstitucionalidade, incisos... Eu acho até que eu já li o voto, mas, enfim, vou ler a emenda apenas. Incisos 2, 3, 5, 6 e 7 do artigo 6º da expressão afastamento transitório de servidor, constante do inciso 4 do artigo 6º e do parágrafo único do artigo 7º, todos da Lei número 11, de 30 de abril de 2009, do município de Ribeirão Branco, que dispõe sobre a necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação de pessoal. Possibilidade somente se a lei municipal explicitar o caráter excepcional e a indispensabilidade da hipótese de cabimento. A descrição de hipóteses abertas que não denotam transitoriedade e excepcionalidade burla o sistema de mérito, compatível com os princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade e eficiência. Ausência de prazos determinados na contratação que não se coaduna com a transitoriedade e excepcionalidade da contratação temporária. É o artigo 111 e 115, inciso 2 e 10 da Constituição Estadual, ação procedente em parte, senhor presidente. O eminente relator propõe a procedência em parte. Passo a palavra ao desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, a minha divergência eu estou, na realidade, julgando totalmente procedente. Eu acompanho em íntegro os argumentos de Sua Excelência em relação aos artigos, os preceitos pontuados pela inconstitucionalidade, além de outros, como, por exemplo, o inciso 2º do artigo 6º da lei em comento, do combate a assuntos endêmicos e epidêmicos e sua prevenção. Em primeiro lugar, a prevenção por si só, ela integra o próprio sistema de saúde pública e o sistema sanitário. Não é algo imprevisível que possa se suceder de maneira inesperada. De outra banda, no que atine ao combate à doença já verificada, também já se instalou no cenário manifesta incongruência semântica e jurídica. Isso porque, como bem frisou o parquet, a endemia conceituada como doença infecciosa que ocorre com frequência num país ou numa região de determinadas épocas e atinge um número significativo de indivíduos e tem como seu cerne conceitual justamente a previsibilidade, ideia essa que não importa em circunstância extraordinária a desautorizar per si a própria evidência, a ideia da contratação temporária, pois seria perfeitamente tratada mediante organização dos fatores inerentes ao sistema ordinário da saúde, que diz respeito, inclusive, à própria prevenção. Nesse sentido, acordam-nos a unanimidade do desembargador Beretta da Silveira, do desembargador João Carlos Salete, do Sérgio Rui. Do outro bordo, o inciso 4 do mesmo artigo 6º não foi declarado inconstitucional como causa de contratação temporária o afastamento transitório do servidor. Ora, é normal, é rotineiro que alguns servidores se afastem momentaneamente. Férias, licença-prêmio, licença-saúde, ou seja, não há imprevisibilidade, razão pela qual a contratação temporária na espécie, com todas as vênias ao nobre relator, meu querido amigo Malheiros, me parece que é inconstitucional. Ainda, senhor presidente, a lei permite que a contratação seja efetivada sem o menor critério, sem processo de seleção, sem absolutamente nada, não há nada. Pode simplesmente contratar, o que também
se reveste de inconstitucionalidade o artigo 7º. Por tais razões, senhor presidente, alinhavando as inconstitucionalidades já pontuadas por Sua Excelência o desembargador relator, eu julgo procedente in totum o pedido. A divergência, pois, parcial. Maria, por favor. Senhor presidente, eu vou aderir ao voto inicialmente divergente e agora não mais divergente, porque vem em maior extensão, além do que eu já reconheci, vem em maior extensão, colocando toda a questão, como disse o doutor Anaf, na procedência total. Eu concordo com o doutor Anaf e solicito a Sua Excelência que fique com o acordo. Todos de acordo? Então, denegaram a segurança e modularam os efeitos por votação unânime. Relator designado, desembargador Ricardo Anaf. O próximo a ser julgado também foi adiado a pedido do excelentíssimo desembargador Evaristo dos Santos. É o número 53 da pauta, relatado pelo desembargador João Carlos Salete, com o voto 29.025, que propôs o julgamento da ação procedente em parte com modulação. Passo a palavra ao desembargador Evaristo dos Santos. Senhor presidente, eu havia pedido vista desses autos porque só me assuntaram algumas dúvidas a respeito de alguns tópicos tratados pelo desembargador Salete, mas lendo os autos e melhor meditando, eu não tenho o que divergir, meu voto é convergente e sem declaração, senhor presidente. Então, estou acompanhando integralmente o voto do relator. Estão todos de acordo? Assim fica julgado nos termos do voto do eminente relator. O último da pauta é o número 57, foi adiado a pedido dos excelentíssimos doutores desembargadores Ricardo Anaf e Evaristo dos Santos. Está impedido para julgar este caso o excelentíssimo desembargador Moacir Pérez. É uma reclamação, reclamante Carlos Magno Della Coleta e reclamada 7ª Câmara de Direito Público desta Corte. Com a palavra, o desembargador Márcio Bartoli. Senhor presidente. Já proferiu? É que não consta, me desculpe, talvez por um lapso. Não, houve debate, inclusive. É uma reclamação, uma Câmara da Seção de Direito Público declarou a inconstitucionalidade de uma lei e não suscitou o devido incidente. Então, eu estou conhecendo da reclamação e acolhendo para determinar que a Câmara se manifeste e suscite o conflito. Estou julgando procedente a reclamação. Vossa Excelência julga procedente e suscita o conflito, é isso? Desembargador Bartoli. Certo. Com a palavra, doutor Anaf. Senhor presidente, eu pedi vista em razão de uma discussão inicial que houve. Não, acho que acho que foi apontado só para... Não, senhor presidente. Eu pedi vista na outra sessão. É isso. Esse processo entrou em pauta. Isso. Sua Excelência apresentou o voto, houve pedido de vista de Sua Excelência, do embaixador Getúlio Evaristo dos Santos, e na sessão passada havia uma aparente divergência, aí eu pedi vista. Certo. E eu só pontuar rapidamente. O acórdão, ele fala
são cargos públicos, cargos em comissão, e diz que não atende os requisitos de direção, assessoria e chefia, em linhas parcas. Mas, no início, a respeitável sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, salvo no tocante à multa. E a respeitável sentença, depois de 3 laudas de fundamentação, ela garante o seguinte: no caso dos autos, é certo que a norma impugnada, que se presta justamente à ação de improbidade administrativa e supracolecionada, padece de evidente vício de inconstitucionalidade material. Ou seja, ainda que a colenda da Câmara não tenha declarado expressamente, ao adotar, e não teria outra, aliás, isso bem colocado pelo doutor Márcio Barto, não teria outra forma de apreciar, senão pelo reconhecimento da inconstitucionalidade. Então, eu estou acompanhando in íntegro o voto de Sua Excelência, o doutor Márcio Barto, pela procedência com cassação do acórdão. Não há suscitação, né? É a cassação para que eles possam suscitar um incidente de inconstitucionalidade. Muito obrigado, doutor Arnaldo. Doutor Getúlio? Inicialmente, proferido um voto divergente. No entanto, melhor examinando e à luz das ponderações feitas pelo Dr. Anaf, eu reconsiderei meu ponto de vista, que se vale para um outro tipo de situação, e estou concordando integralmente e efetivamente houve, da parte da Igreja Sétima Câmara, a não observância da reserva do plenário. Entende a razão pela qual é o caso de se conhecer e acolher a reclamação, senhor presidente. É o meu voto. Convergente. Então, esse fica o resultado. Todos estão de acordo? Então, o resultado unânime foi o conhecimento e o acolhimento da reclamação. Eu comunico a Vossas Excelências o seguinte: nós teremos sessões no mês de dezembro, no dia 5 e 12. Não haverá sessão no dia 19 de dezembro. Nós iniciamos o recesso do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro e os prazos processuais, portanto, se suspendem. Em janeiro, nós teremos uma única sessão no dia 30 de janeiro. Se quiserem anotar, então, 30 de janeiro, teremos a única sessão do mês. E para a próxima sessão, nós teremos 71 processos novos. Quero agradecer, antes de encerrar a sessão, a participação do Dr. Cícero Moraes, Dr. Mário Tebet e de todos os colegas e servidores que aqui se encontram. Muito obrigado. Declaro encerrados os trabalhos de hoje.